E aí, quando eu falava muito isso no começo dos vídeos e tal, tipo, então, gente, olha, vindo aqui da minha perspectiva de alguém que é branco, que nasceu em São Paulo, não sei em São Paulo, né? Assim, São Bernardo, mas enfim, do lado de São Paulo, numa família que tolerante e tudo mais, classe média alta, branco e etc, dentro do padrão, enfim. E aí depois as pessoas começaram a reclamar. Tipo assim, por que você tá falando tudo isso? Por que você tá contando vantagem? Aí eu parei de fazer isso. Mas depois, com o tempo, eu fui entendendo, com todas as histórias que eu recebia, que absolutamente, assim, absolutamente o maior privilégio que eu tive na vida, claramente, foi ter uma família que me ama. Claramente, porque assim, eu vejo muito o quanto alguns seguidores que são evidentemente sabotados pela família, o quanto a autoestima dessas pessoas é profundamente afetada, e aí lá na frente é um jogo de dominó, um dominó que vai empurrando o outro e o cara não consegue se estruturar. Por quê? Porque lá atrás, os pais, os irmãos, a igreja, todo mundo destruiu esse cara. Tem feridas ali na infância que a pessoa carrega pra vida, né? Vai levar um tempão pra resolver. Então, eu sempre falo que o maior privilégio que eu tive, sem dúvida nenhuma, meus pais e meus irmãos. Cara, que legal isso, né? Que ainda mais na sua geração, que, assim, hoje a gente já vê até, sei lá, às vezes, não, enfim, mais ou menos. Enfim, não, às vezes não, porque assim, não dá pra falar que, assim, que a gente vê o que é comum. Mas, sei lá, a criança já tem uma tendência ou a ser gay, ser lésbica, ser trans, e os pais hoje em dia já têm mais entendimento e aceitação, alguns. Mas naquela época, isso era uma raridade, né, cara? Na verdade eu fui sair do armário pros meus pais com 21, então já era 2001, né? Então levou um tempo. Peraí, mas você teve então uma saída do armário pra família? Eu tive uma saída do armário pra família. Uma conversa assim? Tive uma conversa quando eu tava na faculdade, meu primeiro namorado. Eventualmente eu tava falando Márcio, que era o nome do meu primeiro namorado. E aí minha mãe falou, mas quem é esse Márcio? Aí eu falei, é meu namorado. Eu acho que eu também já tava... Mas foi uma coisa que você preparou? Tipo, ela jogou a pergunta e saiu? Não foi uma coisa que eu preparei, mas eu acho que inconscientemente eu já tava ali jogando um verde do tipo assim, vamos puxar esse assunto e vamos resolver essa questão, entendeu? E a reação dela na hora? Cara, a reação da minha mãe... É muito engraçado que a reação da minha mãe e do meu pai foram o oposto do que eu imaginava, assim, porque minha mãe sempre foi aquela mãe super amorosa e tal, e extremamente compreensiva e que sempre leu muito e sempre, enfim, uma pessoa super do bem e tal. E aí eu imaginei que ela fosse entender mais rápido. E aí o que aconteceu foi, minha mãe se fechou, minha mãe teve um momento de choque, minha mãe ficou, sei lá, uns 3, 4 meses pra processar, assim, um processo lento e longo, e a gente morando junto, ainda meus 2 irmãos já tinham saído de casa, era só eu, meu pai e minha mãe. E meu pai, o contrário, meu pai foi o cara que no dia seguinte teve uma conversa, sentou comigo pra conversar, e teve uma longa conversa comigo, e acho que é porque meu pai tem um aspecto que eu herdei dele também, que é isso, de botar as coisas na mesa e resolver, especialmente com um senso de pragmatismo, assim.